Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, do canal Mais Que Raios, mais uma vez aqui para falar com você sobre o segundo episódio da quarta temporada de For All Mankind. A temporada recebeu o título de Have a Nice Sun e vamos ver por que todos tenham um excelente sol. O resumo do primeiro episódio já está no canal. Se você não assistiu ainda e quiser assistir antes de assistir esse aqui, volta lá, assiste, depois volta aqui. E pra você que ainda não assistiu nada sobre a série, você pode assistir os resumos da primeira, segunda e terceira temporada, que também estão disponíveis aqui no canal. A série For All Mankind é uma série original da Apple TV Plus, está disponível no stream no momento. Então, se você quiser assistir a série inteira também, ela tá lá. Esse episódio foi lançado hoje, no dia 17 de novembro. A partir de agora é por tua conta e risco, alerta de spoilers. Só pra relembrar um pouquinho do primeiro episódio, então no último episódio eles tentaram arrastar um asteroide pra órbita de Marte, não deu muito certo, teve um rompimento da ponte. O Gregory morreu e mais o Tom Parker, que era um outro cosmonauta, que estavam trabalhando na Helios pra poder trazer esse asteroide pra órbita de Marte. A ponte rompeu, o cabo rompeu e acabou atingindo o Tom Parker. O Ed precisou soltar a ponte da Fênix para poder continuar, como o Gregory estava com a perna presa lá na ponte que conectava a Fênix com o asteroide, ele acaba pedindo pro Ed abrir mão e soltar e deixar ele lá, então acabamos perdendo o Gregory. Então o segundo episódio ele começa com uma passagem de tempo de meses, lembrando que a última cena do episódio anterior também mostrava a nave vindo da Terra em direção a Marte, trazendo o Miles, Daily Miles, um personagem novo aí pra gente, e a Dani, nossa astronauta querida, de volta pra Marte. Passados esses meses, eles chegam então em Marte, e é muito interessante porque eles chegam todos dentro daquela nave, e eles são transportados todos dentro de alguns carrinhos, né, alguns caminhões lá em Marte, mas eles não têm contato mesmo com o solo marciano, eles só são transportados dessa forma e chegam então no habitat Marte, o Happy Valley. E lá no Happy Valley, o Miles é recebido então pelo Palmer James, que é o diretor de RH lá da Helios, que trabalha lá em Marte, e ele passa uma regrinha inteira assim pro Miles, e eu gostei muito da forma que ele disse, porque cai uma boa ficha aí de como é viver em Marte, tá? Então, em primeiro lugar, o dia é 2,75% mais longo, porque pra quem não sabe, o dia em Marte é 24 horas e 37 minutos. Você vai viver tempestades de areias congelantes, redemoinhos de poeira, sol bem fraquinho, mas com muita radiação. A água tem gosto de mijo, porque ela é, na verdade, uma água reciclável do próprio mijo. E o ar lá fora vai matar você, e você vai passar 700 dias aqui, olhando pra cara das mesmas pessoas. Então, seja feliz no Happy Valley. Me parece que não me parece ser um ambiente muito feliz, não. Mas é uma coisa pra se pensar. Tá disposto a ir pra Marte mesmo? E por falar em ir pra Marte, lembrando que lá o ano dura 687 dias, eu gostaria de saber como será que dividiriam o calendário marciano, porque os meses não poderiam ser 12. Ou se eles fossem 12, eles não seriam de 30 dias. E quais seriam as referências que eles utilizariam para poder estabelecer o mês? É uma boa pergunta. Se alguém souber a resposta, pode escrever aqui no comentário. Tô bem curiosa pra saber. Ou se alguém tiver uma teoria que quiser propor, tá aí um lugar pra gente pensar. E ele logo recebe um kit de sobrevivência em Marte, né? Ele recebe então esse kit de sobrevivência e ele percebe que as instalações para ele são diferentes das pros astronautas, né? Então já tem um processo seletivo aí, e eles vão lá pro subsolo, pro subterrâneo, que seria lá um terceiro subsolo, enquanto que os astronautas e um grupo de pessoas ficam ali no térreo, e tem então janela, tem algumas vantagens que eles não têm, quem trabalha no subterrâneo. E a Dani chega, né? A Dani chega toda feliz, ela vai encontrar com o Ed, e uma das coisas que ela revê ali é o norte-coreano, o astronauta norte-coreano, o Lee, né? Que ela e o Gregory encontraram quando chegaram em Marte. No entanto, ela tenta se aproximar desse Lee e ele tá estagnado, assim, com o superior do lado dele, né? Porque agora ele já tá sob a jurisdição do governo norte-coreano. Então, ele não tem mais aquela liberdade que ele tinha quando ele estava sozinho. Então, ela percebe que existe um problema de comunicação. A gente percebe uma tensão no ar, então existe um problema de comunicação que é enfatizado na série. Quando o Palmer tá mostrando pro Miles todas as instalações, e aí ele mostra aonde é a zona norte-coreana. Então, ele diz, nunca passe essa zona. Então, tipo assim, já tem umas divisões que acontecendo lá na base. E ao caminhar pela base, mostrando alguns espaços, a gente vê que tem estufas em Marte e que também já tem uma primeira árvore nascendo, é uma macieira, mas ainda não deu frutos, mas é a primeira árvore crescendo em Marte. A missão para o asteroide, ela foi interrompida e mais pra frente, ao longo desse episódio, eles vão mostrar que a NASA tem a intenção de voltar com essa missão de exploração,
mas pelo que parece, não me parece que ela tá querendo fazer isso em conjunto com a Rússia. E logo o Miles fica sabendo que a função que ele achava que ele ia ter, que era de fazer refinaria, foi cancelada, porque não vai ter mais exploração do asteroide, então ele vai passar a fazer funções básicas dentro da estação de manutenção. Isso tira dele toda a expectativa de trabalho e ele percebe que ele vai ter um trabalho mais subserviente. Então, ele não fica muito feliz com isso. Ele começa a se sentir incomodado com algumas coisas que estão acontecendo lá em Marte. Ele tenta mandar mensagem para a família dele e receber as mensagens da família dele, mas a comunicação é péssima. E ele vai fazer manutenção em andares superiores e ele vê que lá em cima é diferente. Ele vê que tem janela nos quartos lá de cima, no dele, e não tem nada. Eles vivem num cubículo dividido em 6 pessoas. É horrível. Parece uma prisão, praticamente. E o mais interessante é que quando a Dani começa a se apresentar na estação, ela fala sobre a NASA, a Rússia, a Coreia do Norte e a Helios, como se a Helios tivesse um patamar de um país, né? Então, olha para você ver como essa empresa ganhou um potencial, um poderio muito grande, ao ponto de ser comparada e tratada como na mesma dimensão que um país, né? Porque quando ela vai citar, ela fala NASA, Rússia, Helios e Coreia do Norte. E voltando aqui para a Terra, aparece a Leida e a Leida tá... Simplesmente ela parou de trabalhar e parece que ela tá com alguns problemas de saúde mental, mas ela não tem aceitação com relação a isso. E ela tá numa vida totalmente confusa, ela não dorme, praticamente ela não tem motivação nenhuma para nada. Então a vida da Leida tá bem complicada. Aliás, eu esqueci de falar, no primeiro episódio, aquele instituto, o Johnson Center, ele mudou de nome, ele virou Molly Kolbe Center, que é em homenagem a Molly, a nossa ex-astronauta cega. E aí, como ela ajudou a conduzir o resgate das pessoas durante aquele acidente da bomba, o instituto agora ganhou o nome Molly Kolbe. E então a gente vai descobrir que a Kelly continua trabalhando com alguns aspectos, lembrando que ela é bióloga, então ela está tentando descobrir formas de encontrar vida em Marte, e ela desenvolve então um robô junto com a Helios que consegue fazer rastreamento de regiões onde a gente tem alguns tipos de gases que estão associados à existência de vida. Então ela mostra isso pro Eli Hobson, que é o diretor da NASA, para poder garantir os investimentos, mas parece que o projeto vai ser cancelado porque a NASA quer voltar a explorar o asteroide e não tem dinheiro para fazer tudo, porque, pelo que deu para entender, ela vai querer fazer sozinha sem a Rússia. Mas o mais legal, e eu achei tão bonitinho, é que o nome do instituto que a Kelly trabalha é Carl Sagan. Carl Sagan Center of Planetary Science, em Marte. Voltando um pouquinho para Marte de novo, o Miles tá lá sofrendo, ele conhece o Gerardo e ele conhece também a Massey, que era amiga do Tom Parker, que morreu lá no acidente, uma astronauta, e eles dividem ali o mesmo quarto, então eles começam a conversar sobre essas dificuldades que estão tendo e ela manda uma real pra ele, fala, filho, aqui a gente é nada. O pessoal lá de cima, ok, a gente aqui é nada. Tanto é nada que quando o pessoal homenageia o Grigori pela morte dele na ponte pro asteroide, ninguém lembra que o Tom Parker estava junto e que ele foi para ajudar a salvar. Porque as pessoas pensam lá na estação espacial que o astronauta e as pessoas que estão indo para trabalhar por amor são diferentes daquelas que estão indo para trabalhar por dinheiro. Então a gente tem uma segregação social terrível, né? A gente sai da Terra para fazer isso lá fora. Mas a gente pensa que tudo tá passando despercebido, mas não tá. Porque a Dani tem uma sensibilidade muito grande. Então ela vai visitar todos os andares, todo mundo que tá trabalhando lá, e ela percebe essa insatisfação. E ela vai chamar o Ed, porque o Ed é tipo o coordenador de tudo. E aí ela questiona, Ed, como que a gente vai resolver esse problema? Não pode deixar assim, as pessoas lá de baixo estão sofrendo. E o Ed fala, não, eles têm que aprender, a dificuldade, a vida é difícil. Isso acontece, tá? Até na vida real, né? Mas isso também é transportado pra Marte. E ela fala, não, a gente tem que resolver, tem que dar condições melhores. A gente já passou por essa situação, a gente não vai prover isso pra eles. E aí eles arriscam, então, fazer uma caminhada espacial para poder consertar o transponder, para pelo menos melhorar a comunicação das pessoas com as pessoas na Terra. Então eles fazem essa caminhada espacial para consertar esses transponders para melhorar a comunicação em solo, o que ajuda bastante a vida das pessoas que estão vivendo na base, principalmente aqueles que estão vivendo no subsolo, que passam a conseguir pelo menos receber as mensagens da família. Mas o Miles não tá nada feliz, porque além dele não estar trabalhando no que ele gosta, ele vai olhar, receber o seu primeiro pagamento e ele vê que tem um desconto de tudo, ou seja, tudo que ele fez até agora tem desconto. Até a pasta de dente que ele tá usando para escovar é descontado da folha de pagamento dele. Então, ele tá trabalhando lá em Marte, achando que ia receber melhor para poder cuidar da família dele, não tá com cuidado da família dele, tá trabalhando no emprego que ele não gosta, tá recebendo mal e não pode voltar. Ele percebe, não vou conseguir viver 2 anos nessa situação. E aí a Massey fala para ele, filho, sinto muito, você vai ter que ficar, porque se você voltar, você tem que pagar tudo, inclusive a viagem que você fez para vir aqui, ou seja, mais de $150 mil, esquece. E leva ele, então, a gente acaba descobrindo que tem lá em Marte, na base lunar, um barzinho extraoficial, vamos dizer assim, lideradas pelo Sam. Ele até deu o nome pro bar. É tipo um mercado chamado Ilhas, onde ele
pega produtos e destila produtos e ele gera seu próprio whisky e ele serve, então, para as pessoas, e ele tem jogos, ele tem algumas coisas que ele faz ali dentro para tentar aliviar a pressão do trabalho de ficar lá em Marte, principalmente nesse submundo que é trabalhar nos andares inferiores. Então, voltando aqui para a Terra de novo, a Leida tenta voltar para a NASA, mas quando ela entra dentro da sala do Eli Robson e ele começa a conversar com ela percebe que ela não consegue mais ficar naquele ambiente, volta toda a crise de ansiedade dela e ela acaba pedindo demissão da NASA. E aí ela vai para o bar, aquele bar que era da Karen, que agora é de outra pessoa, e ela encontra a Kelly lá, toda desolada, porque o projeto de robótica dela foi postergado. E aí ela começa a conversar, a Leida e a Kelly, sobre isso, e elas bebem, e elas vão conversando, e aí conta pra Leida o projeto dela, e a Leida vê ali uma luz no fim do túnel. As duas chapam o coco ali e passam mal pra caramba, mas depois, no dia seguinte, elas acordam na casa da Leida. E aí a Leida faz uma proposta pra Kelly para ela abandonar o serviço na NASA e as duas abrirem uma empresa particular e começar a investir na exploração em busca de vida em Marte. E a série vai se encerrando mostrando a Margot. A Margot que tá lá na Rússia, União Soviética. Gente, na série eles falam União Soviética, eles falam Rússia. Quando eles mostraram historicamente, parece que tá tudo junto, mas parece que as coisas não estão muito bem resolvidas nesse sentido ainda não. E isso acaba aparecendo neste episódio. Então, o que a gente vê nesse último episódio, nas cenas finais, é a Margot lá na União Soviética, Rússia, né? E ela acorda de manhã, fazendo a rotina matinal dela, lembrando que ela foi totalmente isolada de qualquer questão espacial. Mesmo lá, a agência russa não tá usando ela, a Roscosmos não tá usando os serviços dela, tá? E ela fica o tempo inteiro tentando voltar. São 9 anos já que ela tá tentando voltar para essas atividades e não consegue. Mas todo dia ela tenta, acorda, manter a rotina dela de vida. E aí, nesse dia em específico, ela acorda. E aí ela liga a televisão e todos os canais estão passando só balé. E aí ela acha estranho, olha pra rua, o movimento está estranho. O cara que ficava ali rondando a casa dela não tá mais lá. Ela vai na padaria que ela costumava comprar o café da manhã dela e o padeiro, que era uma pessoa muito simpática, tá super grosso. E aí ela sai de lá e não entende o que tá acontecendo. Até ela vai numa praça que tem uma banca e tem um monte de gente em volta. E aí tem policiais tentando fechar essa banca, dizendo que ele não pode ficar aberto. E o vendedor da banca tá lá argumentando, falando, mas eu tenho liberdade pra fazer isso, eu tenho liberdade. Por quê? Porque lembrando que como a história aconteceu de uma forma diferente, no modelo, de acordo com a série, a Rússia cresceu de uma forma mais liberal, mais aberta, comércio aberto, um pouquinho mais de liberdade, porque o presidente da Rússia, segundo a série, é o Gorbachev. E o Gorbachev, todo mundo sabe, historicamente, pelo menos na vida real, ele tinha a tentativa de aproximar dos Estados Unidos e fazer essa conexão com o governo americano e deixar a Rússia mais moderna, mais aberta. E na série, ele é o presidente, o Al Gore nos Estados Unidos e o Gorbachev na Rússia, mas alguma coisa aconteceu no meio termo desse dia que a Margot acorda e parece que tudo mudou. Então, o policial chega, fecha a banca, bate nas pessoas, inclusive a Margot até é levada, a gente não sabe ainda para onde, mas alguma coisa mudou politicamente na Rússia. Então, o que será? A gente não sabe, mas lembrando que provavelmente o acordo da NASA com a Rússia para a exploração do asteroide não está mais ativo, e a gente deve ver, então, algumas mudanças políticas acontecendo no próximo episódio que motivaram, então, essas ações ou essa situação que aconteceu com a Margot. Então, o episódio termina assim, com essa cena da Margot sendo arrastada por esses policiais russos e esse monte de incógnita do que vem por aí pela frente, né? A situação está ficando cada vez mais tensa. Esse segundo episódio mostra que não tá nada confortável, que Happy Valley não tem nada de happy e que tem um monte de pepino crescendo aí e que a gente vai ver bastante problema. Lembrando de deixar o seu like aqui no vídeo, curtir, compartilhar e seguir o nosso canal para você poder ter mais informação a respeito dos conteúdos. Eu espero que você tenha gostado desse review. E se você tá aqui por causa de séries e filmes, a gente volta na semana que vem para falar sobre o 3º episódio da 4ª temporada. Aguardando ansiosamente para ver o que é que a série vai trazer pra gente de novidade. Então por hoje é isso. Um grande abraço para todos vocês e tchau!